dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo também de reflexão na palavra de Deus, e o desejo do nosso coração é que este seja um tempo de edificação para a vida de todos nós. A nossa leitura bíblica de hoje está no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versos do 1 ao verso de número 26. E eu queria compartilhar com você o que está nos versos 4, 5 e 6, que diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. O apóstolo Paulo agora está entrando numa outra área de atuação, nesse processo de correção que ele vem fazendo, não é? A cada capítulo, tratando de algum assunto importante para a vida da igreja. E nesse capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre o valor e a importância dos dons espirituais no ambiente da igreja. E nesses versículos, o apóstolo Paulo vai vincular a Trindade, falando sobre o Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, e a maneira com que eles agem na vida da igreja, oferecendo a cada um de nós a oportunidade de servir a partir das capacitações espirituais que recebemos no ambiente da igreja. Uma das coisas maravilhosas que o ambiente da igreja oferece é a capacidade de serviço que os dons espirituais ensejam para todos nós. Gosto muito de pensar nesta figura, quando o apóstolo Paulo vincula os dons espirituais ao corpo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que, assim como o corpo tem muitos membros e nem todos eles têm a mesma função, assim também acontece no ambiente da igreja. Nós somos muitos, mas estamos unidos como uma unidade, estamos vinculados uns aos outros pelo amor de Jesus, e cada um de nós temos uma função específica para que a gente possa cumprir o papel como igreja do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja onde todos os seus membros desempenham a função para a qual foi chamada por Deus. Para que a sua igreja tenha saúde, é preciso que você entenda a sua função e você exerça a sua função com plenitude. Para que o nosso corpo seja considerado enfermo, basta que um só de todos os seus membros pare de funcionar. Assim também é na igreja. A igreja, ela precisa que cada membro exerça o seu papel. Cada membro cumpra a sua função. E na medida em que todos nós cumprimos a nossa função, na medida em que todos nós desempenhamos o nosso papel, então a igreja vai ser considerada uma igreja saudável. E aí, nesses versos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas importantes a respeito dos dons espirituais. Primeiro, os dons são diferentes, mas o Espírito é a origem de todos eles. É o Espírito Santo que é a origem de todos os dons. Os serviços são diferentes, mas todos nós servimos ao mesmo Senhor. Jesus deve ser o alvo do nosso serviço. E a Bíblia termina dizendo aqui no verso 6 que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas Ele é quem opera tudo em todos. Por isso, nós louvamos a Deus pela bênção que é poder servir ao Senhor e usar as capacitações que Ele mesmo nos deu para a glória do seu nome
e para a bênção da igreja. Que Deus nos use, que nós sejamos crentes comprometidos em desempenhar as funções para as quais fomos chamados por Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque no ambiente da igreja há serviço para todo mundo. Temos a oportunidade, o privilégio de poder servir ao Senhor através dos dons espirituais. E oramos, ó Deus, para que cada crente possa desempenhar com plenitude as suas funções, a fim de que, como igreja, possamos cumprir o nosso papel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?